Ok? Podemos ir? Muito bem. Vamos continuar então. Estávamos falando sobre Jacó. Então, Jacó, em Gênesis 28, do 10 ao 22. Jacó em fuga, dorme naquele lugar, o Senhor lhe dá um sonho, uma visão, o próprio Senhor está próximo a ele. E olha só os detalhes desse caso. Assim como vimos no caso de Abraão, olha os detalhes desse caso agora de Jacó. 1. O próprio Deus presente. Pois o texto diz: perto dele estava o Senhor, e Jacó o reconhece. Jacó reconhece que está ali realmente perante o Senhor. Outro detalhe. Isso se deu na cidade Luz. Jacó reconhece a casa de Deus. Por isso Jacó coloca o nome no lugar de Betel. Ele entende que aqui é um local santo. Ele chama ali de a casa de Deus e ele faz uma espécie de lançamento da pedra fundamental para começar uma casa para Deus naquele local. 3. O próprio Deus o abençoa. Então Jacó é abençoado. A semelhança de seu avô Abraão ou Abraão. Depois, o próprio Deus o instrui. Jacó recebe a instrução. Muito parecido com o que houve com seu avô. A diferença é que lá era o sacerdote do Deus Altíssimo. E aqui é o próprio Deus. Ok? Cinco. O próprio Deus promete abençoar Jacó. E Jacó se compromete. E eu entendo que aqui o compromisso de Jacó sugere conversão. Lembra que Jacó é um enganador, mas nesse ponto ele então diz, no verso de número 21, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus.
Isso quer dizer que ainda não era, e realmente não era para ser. Enganos e mais enganos, mentiras e mais mentiras era a vida de Jacó. Mas agora ele tem esse Deus o encontra, né? Novamente, na verdade, faltou esse detalhe, não, tá ainda aqui. Deus o encontra. Perdão. Deus o encontra e ele agora perante Deus se compromete com Deus. Perdão, irmãos, é 7 espirros. Já foram 3. Ok? Então, mais à frente, Deus agora vai mudar o nome de Jacó. E ele muda o nome de Jacó para qual nome? Israel, ok? Então, Deus promete abençoá-lo e Jacó, crendo nessa promessa, se compromete em ter esse Deus como o seu Deus. 6. O próprio Deus se compromete. Qual é o compromisso de Deus? Abençoá-lo. O mesmo compromisso que foi com Abraão está sendo agora com Jacó. E o que é que Jacó faz agora? Jacó promete. Qual é a promessa de Jacó? Contribuição. Dízimo. Ok, Senhor, se tu me abençoar desse jeito, ok, tudo bem. Certamente, ele diz, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Verso 22. De tudo quanto me concederes. Jacó está entendendo um compromisso vitalício. Entendo eu que ele ainda não fazia isso, pois ele está se comprometendo agora. E ele está se comprometendo para sempre, de tudo o que o Senhor me conceder. Ou seja, a partir de agora, de tudo que o Senhor me der, eu vou te dar 10%. Certamente te darei. É o compromisso de Jacó. Novamente, de onde veio a instrução a Jacó para que ele fizesse isso? Só tem uma explicação, seu avô, que já era um dizimista. Abraão ensinou para Isaac? Não sei, é possível, é provável até, mas a Bíblia não relata. Mas Jacó já tinha conhecimento disso. Note que o texto não diz Deus não está cobrando, não está pedindo isso. É Jacó que entende agora que vai seguir Deus, que ele vai então seguir direitinho. Vai devolver aquilo que ele entende que deve dar para Deus. Ok? É isso que é concreto no texto. Conclusão. Assim como no caso de Abraão com Melquisedeque, havia uma atmosfera de grata adoração, aqui também no caso de Jacó, você percebe uma atmosfera de adoração, de confiança, de gratidão. Deus está fazendo compromissos com Jacó, e Jacó, envolto nessa atmosfera, percebendo Deus, imagine a aflição dele fugindo, ele agora se compromete com Deus. Então há uma atmosfera de confiança. Há uma atmosfera de adoração, há uma atmosfera de gratidão.
É tanto que, o que é que ele faz? Ele faz daquele lugar um lugar santo, Betel. O que é que significa Betel? A casa de Deus. Então guarda esses detalhes. Eles são muito importantes para mais tarde, quando chegarmos na nova aliança, compreendermos a posição do crente em Jesus Cristo com respeito a essas passagens, esses detalhes na vida de Jacó e na vida de Abraão, nesses dois casos especificamente. Especialmente no que diz respeito ao encontro de Abraão com Melquisedeque. Então, note essas atmosferas. O que é que levou Abraão a entregar o dízimo ao sacerdote do Deus Altíssimo? Gratidão, adoração. Por entender o que é que Deus fez, por ter ouvido do sacerdote Melquisedeque. O que é que faz Jacó se comprometer com o dízimo? Confiança no que Deus está prometendo. Adoração, essa aqui agora é a casa de Deus. Gratidão pelo acolhimento, o socorro que Deus lhe deu naquele momento de aflição. Portanto, irmãos, guardem bem essas informações. Elas são muitíssimo importantes para se compreender esse assunto na nova aliança, ok? Agora, para terminar nossa aula de hoje, eu não acredito que instrução bíblica seja só história. Então, embora esses dois episódios estão em Gênesis, que é o livro inspirado mais antigo que existe, provavelmente Gênesis foi escrito há uns 3.500 anos atrás, mesmo assim ele tem lições práticas para nós hoje. Eu acredito que fica fácil de perceber qual é a lição aqui. O nosso assunto é contribuição. Então pense bem. Abraão devolveu ao Senhor 10% do que tinha e reconheceu que tudo era dele, entregando ao sacerdote do Deus Altíssimo. Ele fez isso por quê? Gratidão e adoração. Gratidão pelo que Deus fez, vencendo aquela batalha impossível de vencer. O Deus do impossível agiu ali. A bênção de Deus sobre ele, como o sacerdote pronunciou. A resposta de Abraão à bênção de Deus, aos benefícios de Deus foi adoração grata, ou grata adoração. E como é que isso foi na prática? Qual foi a prática externada, exterior, dessa adoração e dessa gratidão íntima? Reconhecimento físico, dízimos, contribuições, tudo é seu. E Jacó? Jacó agora é encontrado por Deus, aliás, faltou aqui, viu? Pode colocar lá no início, por favor. O próprio Deus vai ao encontro de Jacó. É importante isso. Eu saltei isso. Pode ser lá no início, no primeiro. O próprio Deus vai ao encontro de Jacó. Jacó é encontrado por Deus. Ok? Ok? Primeirinho lá. O próprio Deus vai ao encontro de Jacó. Jacó é encontrado por Deus. É o mesmo caso de Abraão. É o sacerdote que vai ao encontro de Abraão. Não Abraão que vai ao encontro dele. É sempre assim nas coisas de Deus. Então, Deus vai ao encontro de Jacó. Deus se compromete com Jacó de abençoar Jacó. Qual a resposta de Jacó a isso? Confiança. Naquele momento de solidão e desespero, ele se sente agora confiante. Qual a resposta de Jacó? Compromisso. Qual a resposta de Jacó? Conversão. Vou seguir o Senhor. Qual a resposta de Jacó? O que é o compromisso externo daquilo que houve dentro dele? De tudo que o Senhor me der. Pode ter certeza. 10% é seu, o dízimo. Ou seja, irmãos, você reconhece Deus te abençoando? Deus cuidando de você? Deus sendo bondoso, generoso, gracioso com você?
Creio que sim. Você é agradecido por isso? Você o adora por isso? Espero que sim. Como é que você externa? Coloca para fora essa sua adoração, essa sua gratidão íntima, interna. Como é que você faz isso? É só de palavras? Receio que isso não vai dar bem. O Senhor Deus merece muito mais do que isso. Ele merece de nossa parte, para testemunhar para o mundo, para testemunhar para o corpo, que nós verdadeiramente o adoramos e somos gratos, demonstramos isso externamente. E é uma das melhores formas, dentro do que nós podemos e devemos fazer, uma das melhores é não sendo avarento, mão de vaca, mas contribuindo, devolvendo, entregando aquilo que é do Senhor, para a causa do Senhor, para a casa do Senhor. Ah, pastor, mas não tem mais casa. Você vai ver que tem. Mais tarde você vai ver que tem. Lembre-se desses textos, lembre-se desses detalhes. Ok? Então, veja lá como vai a sua adoração prática. Veja lá como vai a sua gratidão prática. Que Deus mova o seu coração como moveu o de Abraão. Que Deus mova o seu coração como moveu o de Jacó. E faça isso comigo também, com minha família e todos à nossa volta. Bom, queridos irmãos, por hoje isso basta. Guarde esses detalhes. Guarde essas lições, ok? No próximo domingo, se Deus permitir, estaremos então entrando na lei. O que é que a lei fez com o dízimo? O que é que Deus fez com o dízimo através da lei? Aí sim, falando da lei mosaica, da lei veterotestamentária. Mas isso fica para o próximo domingo, ok? Nós vamos cantar um cântico ao Senhor, depois desse iremos orar. E depois respondo aí a pergunta da irmã Regina, tá bom? Débora foi pegar ali o violão. Damos graças ao Senhor, damos graças. Damos graças por seu amor. Cântico 58. Pela manhã, as aves cantam ações de graças ao nosso Criador. E tu, amigo, por que não cantas ações de graças ao nosso Salvador? Ações de graças. 58. Damos graças, Senhor, damos graças por seu amor. Damos graças, Senhor, damos graças por seu amor. Pela manhã as aves cantam ações de graças ao nosso Criador. E tu, amigo, por que não cantas ações de graças ao nosso Salvador? Mais uma vez. Damos graças, Senhor, damos graças por seu amor. Damos graças, Senhor, damos graças por seu amor. Pela manhã as aves cantam ações de graças ao nosso Criador. E tu, amigo, por que não cantas ações de graças ao nosso Salvador? Senhor Deus, muito obrigado por esse tempo estudando tua palavra. Nesse assunto, que é um assunto tão claro, tão comum na tua palavra, mas que o diabo, usando-se de homens gananciosos, tornou esse assunto complexo, espinhoso e por aí vai. Ajuda-nos a não ter dificuldade de falar do que a Bíblia fala, Senhor. Coloca em nossos corações terror, medo de inventar como os homens inventam. Mas também coloca em nossos corações medo, terror
de não ensinar o que a Bíblia ensina. Nos ajude com isso. A mim, ao seu povo. Nos dá um coração grato, adorador, intimamente e na prática. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Termino com 2 avisos. Primeiro, lembre-se, termina hoje, até o final desse dia, o prazo para você que quer concorrer à Bíblia de Estudo Thompson e aos livros que estamos colocando à disposição aí para o concurso. Termina hoje. Segunda coisa, ontem o governador do estado decretou que a nossa região entrou na fase 3 de recuperação da pandemia. Isso quer dizer que já podemos reunir com 50% do nosso espaço, a partir de amanhã, não de hoje. Então hoje segue como fizemos semana passada. 2 cultos, um às 5 horas e um às 7 horas. Um às 17 horas e um às 19 horas. Com o mesmo público do domingo passado. Isso quer dizer que eu não tenho como fazer o estudo online às 18 horas, ok? Não há como, né? Eu não sou onipresente. Não dá. Vou estar lá na igreja, no prédio, então não vou poder fazer online, tá bom? Se pudermos transmitir online, tudo bem, talvez ainda não seja possível. Mas enfim, não teremos transmissão online. Culto às 17, culto às 19. E agora às 10h30 estarei reunindo com os diáconos para definirmos uma assembleia, onde iremos tratar do ministério pastoral. Por favor, orem por isso. Às 10h30, daqui 20 minutos, estaremos tendo esta reunião. E então, à noite, no culto, apresentaremos aos irmãos, tá bom? Deus abençoe a todos com um bom dia na presença dele.